vocês não serem enganados ou confundidos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, versos 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Porventura, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui Deus chama Jeremias. E Deus, ele diz para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. Talvez Jeremias, ele estava ali fazendo outras coisas, ou estava ocupado, ou deitado, mas o Senhor chamou. Quando Deus, ele chamou Jeremias e disse: levanta, Jeremias, ele levantou com um propósito. Quando Deus, ele diz para a gente levanta, Deus, ele já tem um propósito na nossa vida. Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de vocês. E ali ele diz, né? Levanta e desce à casa do oleiro, e ali eu farei você ouvir as minhas palavras. E ali Jeremias, ele desce à casa do oleiro e começa a observar o que o oleiro estava fazendo. O oleiro ali, ele estava moldando um vaso, né? Ali, enquanto a roda girava, ele estava ali moldando aquele vaso, moldando para fazer dele um vaso perfeito, um vaso lindo, né? Para depois daquela moldagem ele pudesse passar pelo fogo para ser, enfim. E ali o vaso, ele se quebra. A palavra do Senhor diz que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quando a gente diz desce à casa do oleiro, quando a palavra do Senhor nos diz desce à casa do oleiro, não significa que Deus vai nos quebrar. Significa que nós já estamos quebrados. Significa que nós já estamos rachados. Quando aquele vaso, ele se quebra, certamente ele tinha algo ali para que ele pudesse se rachar e se quebrar, certo? Às vezes a gente chega na casa, às vezes a gente está rachado. Talvez tenha pessoas aqui que estão quebrados. Talvez tenha pessoas aqui que estejam me assistindo que estão rachados e acha que não tem mais conserto. Acha que não tem mais jeito. Acha que acabou. Irmãos, eu quero te dizer, através da palavra do Senhor, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de renovo. Deus é um Deus que te refaz. E quando ele refaz, ele não vai fazer você de qualquer jeito. Ele não vai te remendar. Ele não vai colocar um remendo em você. Porque aquele oleiro poderia muito bem pegar um pedaço de barro e ali tampar aquele rachado, né? Tampar aquela rachadura. Mas o que aconteceu? Foi fazer o barro, foi quebrar o barro, foi refazer o vaso novamente. E o processo de moldagem, irmãos, o processo de quebrar, o processo de moldar é doído. Eu quero te dizer que você é um vaso nas mãos de Deus. Eu quero te dizer que talvez você esteja aqui me assistindo e você está rachado.
Você talvez pense no seu íntimo, no seu particular, no seu pensamento. Não tem mais jeito para mim. Eu já falhei demais com Deus. Deus vai me abandonar. Deus vai me esquecer. Deus vai me rejeitar. Eu quero te dizer através da palavra do Senhor, Deus, ele não vai te rejeitar. Aquele oleiro, irmãos, ele não pegou outro barro para fazer outro vaso. Ele fez o vaso com o mesmo barro. Aquele barro que se quebrou, aquele barro que rachou e se quebrou, ele pega aquele barro novamente, amassa aquele barro novamente, mas não rejeita aquele barro. Ele não rejeita aquele vaso que se quebrou. E eu quero te dizer, como boca do Senhor para a tua vida, Deus, ele não vai te rejeitar, independente da falha que você cometeu, independente do pecado que você cometeu. Deus, ele não vai te rejeitar, irmãos. Não pense isso na tua vida. Deus, ele te refaz novamente. Deus é o oleiro e nós somos os vasos e ele nos molda. Ele não nos quebra, ele nos molda. Às vezes estamos rachados, precisando ali de um processo de moldagem. Irmãos, aceite o processo da moldagem. Não pule esse processo. Não queira dar um passo à frente para não ser moldado por Deus. Porque quando a gente é moldado, a gente é transformado em um vaso perfeito. Mas quando a gente quer pular aquele processo, quando a gente, irmãos, quer pegar atalhos, a gente perde a oportunidade de verdadeiramente a gente ser moldado por Deus. Então, irmãos, eu estou passando por esse processo de moldagem e tá doendo. Hoje de manhã eu acordei e eu não estava me sentindo bem, espiritualmente falando. E ali eu orei ao Senhor, senti um breve alívio, o Senhor me abraçou, o Senhor me acolheu ali e eu ouvi essa palavra hoje. O Senhor o Senhor falou comigo através dessa palavra. E ele disse para mim, leve essa palavra hoje. Porque nem live eu ia gravar hoje. Porque eu não estava bem. E o Senhor falou fortemente comigo. Ele disse, filha, eu estou te moldando. Eu estou te moldando para que você seja o vaso conforme eu quero. Eu sou o oleiro, você é o vaso. E eu estou te moldando. Eu quero dizer para você, irmão e irmã que aqui está me assistindo agora. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te refazer. Deixa Deus te transformar no vaso perfeito, no vaso sem imperfeição. Às vezes nós vamos estar rachados, mas Deus vai lá e refaz novamente. Ele restaura. Irmãos, ele não vai pegar o remendo e vai tampar a nossa rachadura. Ele não vai pegar a gente ali destruído, com sentimentos, com mágoas, com dores, com aflição, e vai deixar a gente da mesma forma. Não, ele vai nos moldar, nos restaurar, nos renovar. Então receba renovo de Deus aí na tua vida. Receba restauração de Deus aí na tua vida, se você crê na palavra do Senhor. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra do Senhor. Jeremias ali, ele desce à casa do oleiro e começa a observar o oleiro moldando aquele vaso. E a palavra do Senhor diz, vai, que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Só que quando Jeremias chega lá, Deus, ele fica em silêncio. Jeremias naturalmente também fica em silêncio, somente observando. Irmãos, às vezes Deus, ele quer que você observe. Às vezes Deus, ele fica em silêncio, querendo apenas que você observe o trabalhar dele na tua vida. Talvez você não entenda o processo que você está enfrentando, talvez você não entenda aquilo que você está vivendo hoje, mas é Deus te moldando. É Deus te moldando. Quem já viu um oleiro ser moldado?
Quem já viu um oleiro, o vaso ser moldado nas mãos do oleiro? Irmãos, aquela roda ela vai girando, e o vaso vai ganhando forma, só que leva tempo, não é assim rápido. E às vezes, irmãos, a gente quer que Deus ele faça algo na nossa vida agora. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, e não já, agora. Só que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã que está aqui me assistindo, receba essa palavra no teu coração. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Deixa Deus te refazer, mas no tempo dele. Deus está me refazendo. Deus está me moldando. O processo é longo, o processo é doído, mas eu sei que lá na frente eu vou me tornar no vaso que Deus quer que eu seja. Então é necessário eu passar pelo processo de moldagem pelas mãos do Senhor. É uma honra, irmãos, passar pelo processo nas mãos do Senhor. Porque ao mesmo tempo que Ele nos molda, Ele também vai ali nos capacitando, nos fortalecendo. O vaso vai ganhando forma, mas o vaso vai ganhando forma com força. E às vezes, irmãos, que seja um pedacinho, o barro ele é pegado do chão, então geralmente vem algumas filapas de madeira, né? Alguma coisa vem dentro, né, do barro. E ali quando o oleiro ele pega o barro para moldar, geralmente se tiver algo dentro do barro, quando ele estiver moldando, o vaso ele se racha. E às vezes, irmãos, eu quero te dizer, talvez você está aqui, você errou, você pecou, talvez algo não esteja indo corretamente, você acha que Deus já não te quer mais. Você acha que Deus já vai te rejeitar. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus, Ele pega você, te refaz, te restaura, te transforma em um vaso perfeito. Então, aceite o processo. E aceite, às vezes você diz, parece que quanto mais eu oro, mais em silêncio Deus fica. Esse processo de silêncio não é que Deus te esqueceu, não é que Deus te abandonou, não é que Deus te deixou. Esse processo do silêncio é Deus cuidando, é Deus